em Transe, filme de Glauber Rocha, filme período do cinema novo, um filme emblemático, né? Um filme muito representativo para esse movimento cinematográfico que a gente vive no Brasil e feito por um realizador que sempre deixa uma pulga, né, atrás de nossa orelha. Acho que para a gente começar por um lugar comum, acho que dá para a gente falar sobre essa frase, né, do Paulo César Sarraceni, que é uma frase tão representativa e que Glauber certamente foi o maior divulgador dela, né? Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Me parece que essa é a porta de entrada boa para o filme. Eu entro por aí. São vários os caminhos, né, para você desvendar a Terra em Transe e o meu particular, né, particularmente é esse, é entrar pela postura da câmera, pelos gestos da câmera, pelo modo como essa câmera ela nos apresenta aos personagens, né? Como essa câmera nos apresenta aos espaços. E mais do que isso, como é que essa câmera nos apresenta a trama da qual Glauber se vale para nos falar de um contexto que é um contexto por vezes caótico, que é um contexto político, é um contexto de negociatas políticas, é um contexto de disputa pelo poder, de quem leva mais vantagem, é um manifesto de alguma forma em que a câmera tem uma presença muito fundamental e muito forte, né? A começar pelo começo, o filme começa de uma forma muito tranquila, né? É um sobrevoo da câmera sobre o mar, né? O mar do Atlântico, né? À margem do qual está Eldorado, né? Esse país interior criado de forma fictícia por Glauber para que a gente possa entender, né, que história é essa. Mas é curioso notar que logo essa calmaria ela vai ser acometida, né, por uma tempestade, né? Essa câmera ela vai, na verdade, começar dessa forma tranquila, calma, para daqui a pouco se apresentar de um modo rebelde, né? De um modo a gritar nos nossos ouvidos, né? É curioso porque o que Glauber faz então é colocar essa câmera no interior de alguns ambientes específicos, né? Alguns territórios fílmicos, poderíamos chamar dessa forma, né? Esse populismo insustentável, né, de Felipe Vieira, aquele político que está ali transitando por entre o povo, mas que daqui a pouco essa prática não vai ser sustentada. Esse mundo solitário de Porfírio Dias, né, de um senador que elabora seus discursos de forma solitária no seu quase que palácio e quer nos empurrar goela abaixo um discurso que é o discurso de que a política que ele faz é uma política democrática. Entende democracia como sendo uma coisa que é feita pelo povo, para o povo, com a participação do povo, mas elabora seus discursos sempre solitariamente. E ali está a câmera, né? Sempre contornando o Porfírio Dias solitariamente, mesmo quando ele sai para a rua para um cortejo que é solitário, né? O filme Terra em Transe é um filme que ele precisa ser contemplado com cuidado. Quando a gente vai de forma muito desavisada, a gente se decepciona um pouco, né? Eu acho que muito por conta das alegorias que Glauber constrói. Porque o que ele faz, por exemplo, com Porfírio Dias é muito revelador nesse sentido, né? Dias naquele cortejo solitário, tomando aquele vento no rosto, num carro conversível, e em vez né, de pessoas ao redor de pessoas acompanhando esse trajeto do carro sobre o qual ele está solitário, com uma bandeira preta numa mão, na mão esquerda, e com um crucifixo na mão direita. As alegorias de Glauber são dessa natureza. Ele nos coloca diante de símbolos e deixa para que a gente tente entender dentro daquela lógica o que significa isso. A partir de alegorias como essa, o que Glauber está fazendo, no final das contas, é nos provocando a pensar sobre uma coisa que é fundamental, que é pensar na questão política, acima de tudo. Ao meu modo de entender, ao meu modo de ver, e essa é a provocação que Terra em Transe fez em mim dessa última vez em que assisti para poder falar sobre o filme, e foi muito nesse sentido. É de que política não é uma coisa de privilegiados, de escolhidos e de pessoas especiais. O que Glauber quer, no final das contas, nos provocar é dizer que, ao meu modo de ver, política é uma coisa que tem que ser reflexo daquilo que a gente vive no nosso dia a dia. De nada vale a gente eleger determinados representantes dotados de um eventual poder, de um determinado superpoder, de uma determinada envergadura moral, se nós, enquanto povo, nós não correspondemos a isso. Ou seja, não há diferenciação, e talvez por isso a grande perseguição que uma outra atmosfera fílmica, um outro território fílmico
que está presente no filme é justamente esse, né? E que está muito ilustrado e representado pelo personagem Paulo Martins, que é o poeta. Né? Esse homem que vive de forma conflituosa, dividido entre a política e a poesia, como se política e poesia não coubessem num homem só. Esse é um grande enigma, né? Para todos nós, né? Porque se a gente para pensar a política dessa forma como está posta, está estabelecida, ou seja, política é uma coisa de pessoas que se prepararam para ocupar determinados cargos, a gente, no final das contas, a gente vai continuar alimentando um velho vício, um velho cacuete, um velho hábito. O hábito de que as grandes oligarquias, os grandes poderosos, é que, na verdade, estão preparados para ocupar o poder, porque eles sim são dotados do conhecimento suficiente para comandar, mandar e desmandar no país. Eu acho muito curioso porque é justamente nesse encontro entre essas tensões todas que Terra em Transe está localizada, né? Está localizado, melhor dizendo. De que forma? Quando Paulo Martins, na companhia de Felipe Vieira, ele vai encontrar o povo, a gente encontra uma primeira reviravolta que é bastante curiosa. É muito curiosa. A mesma simpatia que Felipe Vieira alimentava para conseguir o apoio do povo, agora é substituído por uma rigidez para poder governar. Ou seja, são duas posturas. É a amizade primeiro para conquistar o apoio, para depois ser substituída por uma rigidez que é necessária para poder mandar. E quando o povo resiste, e a posição de um líder popular é muito clara nesse sentido, essa terra é nossa, essa terra nos é de direito. Porque nós estamos aqui há bastante tempo, estamos há mais tempo do que qualquer medida governamental nesse sentido. Me parece que o que ele está fazendo, na verdade, é dizendo, olha, agora chegou a hora da gente colher os frutos que a gente te ajudou a plantar. Você ganhou esse cargo, você foi eleito e agora chegou a hora então de você retribuir a nós, que somos responsáveis por te colocar aí. Bom, me parece que é a partir de provocações como essa que Glauber vai, então, nos incitando a nos indignarmos acima de tudo. A nos indignarmos não de uma forma burra, porque essas mesmas alegorias, no fundo, servem para a gente entender que religião não pode estar acima da racionalidade, de que religião não pode estar acima dos interesses que dizem respeito ao bem coletivo. Eu acho que, no fundo, o que ele está chamando a atenção para a gente é que a gente precisa se indignar, se rebelar e se revoltar de uma forma terna. E é justamente nesses conflitos que Terra em Transe, então, encontra uma possibilidade de posicionamento de uma Câmara rebelde. É justamente nessas tensões entre violência e ternura, entre guerra e paz cristã, né? entre a barbárie e a pacificação, que o Terra em Transe está. É justamente em busca dessa medida certa. Qual é a medida certa para a gente se posicionar diante de todas essas coisas caóticas que a gente está se posicionando? Tem uma outra coisa que não tem como a gente não pensar vendo esse filme Terra em Transe. É pensar na possibilidade e se nós tivéssemos a condição, a oportunidade de colocar uma câmera no centro da negociata governamental, da negociata política partidária, hoje em dia, como o Glauber fez nesse filme. Essa é uma questão que surge. É claro que é um lugar comum, não tem como a gente não pensar nisso, porque o nosso país está de cabeça para baixo, politicamente. Mas Glauber faz isso de uma forma extremamente não convencional. Ele faz isso de uma forma não necessariamente narrativa, com essa construção de personagem convencional que a gente está acostumado. Ele vai fazendo isso de forma fragmentada e, a partir da junção desses fragmentos espalhados de uma forma intencionalmente caótica, ele constrói, então, o grande sentido do Terra em Transe, que é nos fazer pensar, olha só, enquanto a gente está aqui cegamente apostando as nossas fichas todas em determinadas pessoas, em determinados ídolos, em determinados heróis, é isso que está acontecendo lá nos bastidores. E nesse sentido, então, o que Glauber faz, no final das contas, é nos colocar dentro de um contexto fílmico que nos faz pensar muito, né, para usar as palavras de João Baldo Ribeiro, num filme dedicado à política, num livro sobre a política, e num livro dedicado ao próprio Glauber Rocha, que se chama Política, e para usar as palavras dele é como se Glauber estivesse nos apresentando quem é que manda, como manda e por que manda. E os interesses, então, estão ali todos diante da câmera, dessa câmera rebelde que vai contornando os personagens, mostrando os espaços, mostrando as sinceridades que são escondidas de nós, povo, nesse sentido, né? Então,
o que a gente vê ali é o Júlio Fuentes, por exemplo, né, um dono de um grande conglomerado comunicacional, simplesmente, né, usar os seus meios de comunicação ao sabor de seus desejos econômicos, das condições econômicas. Então, o filme Terra em Transe é um filme que é feito com uma câmera rebelde e é uma câmera em transe por esses caminhos e por essas circunstâncias. Ao meu modo de ver, para mais uma vez estabelecer esse diálogo com o João Baldo Ribeiro, nós todos temos o direito a não sermos ignorantes, né? E temos, em nome dessa não ignorância, todo o direito de nos levantarmos contra qualquer autoridade. E me parece, então, que Terra em Transe, nesse sentido, é um grande brado, né, em nome da não ignorância política. É um filmaço.